Então, pessoal, aqui nós estamos agora diante de uma fonte que nós vamos passar a explicar para você. O nosso modelo aqui é o modelo da Yachun DC Power Supply PS305D. É uma fonte que vai de 0 a 30 com 5 amperes de corrente máxima, como a gente simplificou. E é uma fonte bivolt. Então, antes de ligar ela, você tem que certificar-se de que o conector 110-220 está corretamente selecionado, né, na parte inferior do equipamento, na parte de trás. E aqui nela, pessoal, a gente tem primeiro esse conector aqui, que é o conector do borne negativo, da cor preta. Depois nós temos aqui o conector vermelho, que é o borne positivo, inclusive vem silcado aqui em cima, ó, positivo e negativo. Aqui no centro, em amarelo, nós temos um terminal de aterramento, tá? Se você tiver um aterramento na tua oficina, no teu laboratório, na tua manutenção, é interessante para você proteger, inclusive, de eletricidade estática, tá? Então, é uma das formas que a gente pode se proteger de queimar. A gente vai ter um módulo ou uma aula específica para falar de estática. Mas aqui é um terminal interessante, porque ele permite que a gente aterre e se proteja de eletricidade estática. Nesse painel aqui eu tenho dois controles de tensão, né? Está silcado aqui, ó, CV, controle de voltagem. Esse aqui é o coarse, que é o controle grosso, e aqui é o fine, que é o controle fino. Então esse aqui faz um controle de maior mudança na tensão, a tensão muda mais rápido, né? Com valores maiores, né? E aqui no fine nós temos uma variação menor. Então o fine é para você dar aquele ajuste final, aquele ajuste fino. Da mesma forma, nós temos aqui silcado na fonte o controle de corrente. E nós temos da mesma forma um controle grosso, o coarse, e um fine, um controle de ajuste fino para limitação de corrente. Então nós vamos ligar a fonte aqui, ó. Vamos ligar ela aqui. Vamos fazer algumas experiências aqui para nós mostrarmos para você aquilo que a gente viu conceitualmente. Então é importante a gente agora fazer um passo a passo com você para você poder entender a utilidade, né, dessas duas grandezas de corrente e tensão que você pode regular. Então aqui, pessoal, eu tenho 3 ventoinhas de computador, tá? Para que isso? Eu vou usar essas 3 ventoinhas como carga. Então seria aquele meu circuito 1 que eu exemplifiquei para vocês. Claro, na prática da manutenção, você não vai testar uma ventoinha, né? Você vai injetar tensão num determinado circuito de uma determinada placa. Então, na prática da manutenção, é o circuito que você está testando que vai consumir. Como aqui é um exemplo, eu estou colocando, num primeiro momento, eu estou colocando as ventoinhas fazendo o papel de consumir corrente, que seria o papel do circuito lá que você vai arrumar. Aqui também, pessoal, eu tenho umas pontas de prova, né? No meu caso aqui eu tenho umas pontas de prova, mas você pode usar outros tipos de ponta de prova. Eu vou usar essas aqui, que elas são especialmente feitas para injetar aqui na saída dos terminais aqui, ó. Então eu vou colocar a preta no negativo, a vermelha no positivo, né? E eu vou ajustar a minha tensão aqui, olha que interessante, ó. Eu vou variar aqui, ó. Olha a minha tensão subindo de valor, ó. Então estou colocando um valor de tensão, no caso que eu vou regular. Se eu continuar subindo, ela vai embora, ó. Vou até o limite dela aqui. Eu fui no ajuste grosso, eu fui até 28,5. Vou variar aqui no fino, você vai ver que ela está dando aí, ó, 32 quase, né? Essa fonte aqui é 32. Eu falei 30, na verdade é 32 por 5, tá? Então aqui ela está dando 31,7, que seria o valor máximo dela. Então eu vou voltar isso aqui para baixo. Vamos colocar um valor aqui de 12. Vamos ajustar aqui um valor de 12. Ó, o ajuste fino aqui, ó. Consigo fazer com tranquilidade. Então eu estou com 12 volts. Estou com 12 volts. E eu vou agora colocar a minha ventoinha para trabalhar. Olha que interessante. O ajuste da corrente está em 5 amperes. Está no máximo, tá? Então eu não vou mexer. Está no máximo. Vamos fazer a primeira medida só com regulagem de fonte de tensão. Então eu pego aqui os meus bornes. Só vou conectar eles aqui, né? Não tem segredo nenhum. Negativo no negativo, positivo no positivo.
e as minhas fontes, ou as minhas ventoinhas, né, começaram a drenar corrente. Então, ela está puxando uma corrente de 0,33, né, ou 330 miliamperes. Então, é esse o consumo das 3 ventoinhas para a tensão de 12 volts. Do jeito que ela está trabalhando aqui, pessoal, o quanto a carga necessitar de corrente, se a carga pedir 1 ampere, a fonte vai dar. Se a carga pedir 3 amperes, a fonte vai dar. Por quê? Porque a regulagem de corrente eu não fiz. A regulagem de corrente está em aberto. Eu regulei a tensão e o que a carga solicitar até o limite de 5, a fonte vai fornecer. Então essa é aquela forma lá que eu expliquei o primeiro exemplo. Agora vamos fazer uma regulagem de corrente, né? No caso ela está puxando 0,32. Vamos fazer uma regulagem de corrente para 0,2. Ou seja, vamos limitar a corrente em 0,2, em 200 miliamperes. E vamos ver como que a fonte se comporta num caso onde há uma regulagem, uma limitação de corrente. Então vamos lá. Para mim regular a corrente, pessoal, eu faço o seguinte, ó. Eu desconecto os 2 terminais da carga. Eu vou curto-circuitar, né? Vou curto-circuitar aqui os terminais. Detalhe que eu não fiz, tá? Mas você deve fazer. Eu fui direto aqui, mas o interessante é que você primeiro deixe no mínimo os 2 knobs aqui de corrente, ó, leva os 2 para o mínimo, curto-circuita aqui, ó, a fonte, tá? Curto-circuita, aqui eu tenho 2 garras jacarés grandes, eu curto-circuitei, curto-circuita a fonte na saída com os knobs aqui zerados, os da corrente, e começa a abrir o knob da corrente devagar, ó. Eu tenho 0,15, vou fazer um ajuste fino agora, ó. Ó, 0,2. Ajustei a minha corrente para 0,2. Se eu soltar os knobs aqui, ó, a tensão vai voltar para 12, ó. Tensão voltou para 12, tá? Então, agora eu tenho uma tensão de 12, e eu tenho uma limitação na corrente de 0,2. Por que eu fiz 0,2? Porque o consumo é 0,3, 0,33, né, para ser mais preciso. Então eu sei que quando eu colocar 12 e eu limitei em 0,2, as ventoinhas vão querer puxar mais corrente do que 0,2. E a fonte não vai permitir. É aqui que está o segredo da gente usar a limitação de corrente para justamente perceber como a fonte vai se comportar. Como é que ela vai limitar essa corrente? Foi o que a gente viu teoricamente, agora a gente vai ver experimentalmente. Então eu vou ligar novamente a minha fonte, ó. Vou pegar o meu terminal positivo, ligar no positivo. Meu terminal negativo, vou ligar no negativo, aqui, ó. E olha que interessante. A corrente caiu para 0,2. Inclusive a fonte está oscilando, ó. Ela caiu para 0,2. E a minha tensão caiu para 7,7. Por que a tensão caiu para 7,7? A tensão caiu para 7,7 porque, como ela queria puxar 0,3, 0,33, e ela não pode porque a fonte está limitada em 0,2, a fonte obrigou a tensão a cair para limitar a corrente. Exatamente como a gente explicou lá anteriormente. Então, se esse circuito funciona com 12, vamos supor que fosse um circuito de uma placa de desktop, uma placa-mãe. Esse circuito funciona com 12 volts e ele tem um consumo de 0,33. Né? Ou melhor, um consumo de 0,2. E eu coloco 0,2 e 12 e a tensão cai para 7,8, quer dizer que esse circuito está com problema, porque eu estou conseguindo manter 0,2, mas eu precisei diminuir a tensão. O fato de eu diminuir a tensão é o que me prova que se eu colocasse a tensão nominal, que é 12, não ia ficar em 0,2, que seria o normal. Então a gente vê que o controle de corrente traz para nós essa vantagem. A gente pode perceber, pela diferença da tensão nominal, que é 12, por 7,8, que a fonte forçou a tensão a descer para que eu pudesse manter o valor 0,2, que é o valor que eu conheço aqui no exemplo como nominal. Então essa é uma das formas que nós temos de fazer teste com fonte. Existem outros modelos, né? Existem outros modelos que tem inclusive 2 fontes juntas, mas esse modelo aqui de 32 por 5 é um modelo bem usado no mercado. Você consegue fazer manutenção
tanto em desktop, como em notebook, como inclusive em celular. Celular, inclusive, é até mais fácil, porque consome menos, né, pessoal? Então, celular, que é um módulo que a gente futuramente aí está pensando também em lançar, é interessante você trabalhar uma fonte que seja pelo menos de 32/5 para você ter uma fonte aí de bancada que vai te dar um bom retorno aí na hora que você for dar manutenção. Então, se eu abrir o controle de corrente aqui, ó, só para a gente mostrar para você que se eu não limitar mais a corrente, eu vou jogar a corrente lá para cima. Ela vai voltar para 12. Ó. Tá vendo? Então ela voltou para 12 e está puxando o 0,3 lá, o 0,3, 0,32, 0,33. Então isso que a gente queria mostrar para você. É bem bacana você ter uma fonte dessa na sua bancada. Porque com uma fonte dessa, você vai aprendendo os circuitos que tem naquele determinado tipo de placa e você sabe quanto aquele circuito tem que consumir. Ao invés de você botar, por exemplo, 12 e esperar a placa fritar, você pode colocar 12 e limitar a corrente para um valor que você sabe que é normal. E se aquela tensão cair de 12 para um valor menor, quer dizer que aquele circuito não está legal. Ok, pessoal? Então eu creio que deu para entender o básico, né, do uso de uma fonte regulada. Existem outras marcas, como eu falei, existem outros modelos. Né? Existe um modelo que é para 2 amperes, que é mais inferior a esse aqui. Esse aqui é um modelo que, se você tiver ele na sua bancada, você vai poder trabalhar bem. E a princípio você vai ter um range de aplicações de manutenção razoavelmente bom. Tudo bem, pessoal? Então era isso que a gente queria passar para vocês. Espero que você tenha compreendido. Um grande abraço e até a próxima aula.